Gente, tudo bem? Hoje é dia 19 de fevereiro de 2026, último dia do prazo de adesão ao REARP, que foi um regime trazido aí ao final de 2025 para incentivar pessoas físicas residentes no Brasil a regularizarem bens não declarados no imposto de renda, bens móveis ou imóveis, ou para aquelas pessoas que era a modalidade do REARP regularização, ou também a possibilidade de atualização a mercado dos bens móveis ou imóveis aí, cada qual com as suas tributações, né? Aquilo que era REARP regularização tinha que pagar 30% do valor de mercado do bem, e o REARP atualização era uma antecipação do ganho de capital com alíquota de 4%. Fato é que hoje é o último dia de adesão, e o que eu quero trazer aqui é que, na minha avaliação aqui, o REARP teve, seja em quaisquer das modalidades aí, uma adesão irrisória, tá? Muito baixa, aquela coisa assim, não pegou a lei do REARP. Eles já tinham tentado fazer isso em 2024, também com uma adesão baixíssima, lá em 2024, principalmente na parte da atualização, porque lá em 2024 eles exigiam que a pessoa física que aderisse ao programa ficasse com o imóvel por 8 anos, para poder usufruir de fato do benefício. E agora essa lei de 2025, com adesão até agora 19 de fevereiro, ela baixou aí esse prazo de 8 para 5, mas mesmo assim pouquíssima adesão. Então, qual foi a principal pergunta que eu recebi de dezembro para cá, para várias pessoas aí que me perguntavam se valia a pena aderir ou não? Era, olha, né, e aí principalmente no caso do REARP regularização, que tinha que pagar os 30%. A pergunta era, mas eu não posso retificar os últimos as minhas últimas 5 declarações de imposto de renda e colocar o bem lá? Por que eu vou pagar 30% se eu posso retificar? Então, esse foi o cenário, tá, gente, do REARP. Adesão ínfima, eu aqui fiz um caso, um ou dois casos, mas todo mundo agora querendo fazer retificação. O que eu já falei? Eu falei, veja, se tem uma lei que está me permitindo regularizar, mas a contrapartida é o pagamento de 30% de um bem que estava omitido na declaração, e eu não quiser aderir, obviamente que se eu fizer uma retificação agora, exatamente agora, e um movimento de 5 anos de substituição de declarações para incluir bens que não constavam, a Receita Federal, por óbvio, que vai entender que eu fiz aí um planejamento, eu me utilizei de uma alternativa para não pagar 30%, para pagar eventualmente zero ou algo próximo de zero. Então a chance de fiscalização e de ter problema, ela existe. Tudo depende do grau de risco que a pessoa aceita. É sempre assim que eu conduzo esses assuntos quando eu converso com os clientes. Veja, você tem apetite para risco? Se você não tiver, se você não quiser um fio de cabelo aí de problema, o REARP está aí, é conservador, custa caro, mas é um programa que vai te regularizar aquilo que não estava declarado sem que você possa ser questionado, desde que observe ali os requisitos de adesão, né? Que também não era nada demais. Era muito caro para aderir. Agora, quem não quis fazer nada, que foi a grande maioria, pode retificar? Pode, eu sempre vou poder. O movimento de retificação é um movimento que parte do contribuinte, que é uma substituição da declaração original. A questão é como a Receita Federal vai entender essa retificação. Então é por isso que eu trouxe aqui, eu fiz um resumo, tá? Eu já fiz alguns trabalhos de retificação e de ajuste de patrimônio, mas tudo depende muito do caso a caso, da argumentação e da matéria de prova que existe para cada caso. Porque se a pessoa que fizer a retificação for questionada, ela precisa ter provas e explicações razoáveis para que ela consiga não ser autuada, ou caso ela venha a ser autuada, que ela tenha uma defesa forte, né? Então, exemplo, vou aqui dizer o que eu separei aqui para colocar de informação, e aí quem quiser analisar o caso a caso, olha, eu estou pensando em fazer retificação, se faz para mim, se analisa, você traça uma estratégia, aí o meu WhatsApp fica sempre aqui na descrição do vídeo, a gente conversa, tá? Mas é assim, ó, o ponto, gente, é você conseguir demonstrar a origem, né? Primeiro, vou dar um exemplo aqui, imagina que você tem um imóvel que você comprou em 2015, tá? Já tem 11 anos aí. Em tese, o dinheiro que você supostamente teria omitido para comprar esse imóvel, se assim o fisco alegar, ele não poderia te cobrar uma omissão de rendimentos, tecnicamente falando, né? Lá em 2015, porque para lançar um rendimento não tributado, né,
de 2015 já passaram-se 5 anos e tem o prazo da decadência aí que extinguiu essa renda supostamente não tributada lá de 10 anos atrás, tá? Mas o ponto é que isso não é tão simples assim. Tem casos julgados no CARF que o tribunal entendeu o seguinte: olha, eu não vou acolher a arguição de decadência porque você não comprova, inclusive há 10 anos atrás, que você auferiu essa renda, tá? Então você teve uma omissão continuada e, em razão disso, eu mantenho a infração, mantenho a autuação. Tem casos assim no CARF. Então vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem entender. Imagina que uma pessoa recebeu uma herança em 2015 e ela por um erro, porque aqui pega muita figura do erro, tá? E inclusive muita gente não declara por erro. Aí nessa situação ela fala, pô, eu vou ter que pagar 30%, esse é o preço do meu erro. Então aí esse é um caso que cabe analisar, o movimento da retificação. Mas imagina que a pessoa recebeu uma herança em 2015. Ela comprova que esse rendimento ela oferiu lá em 2015 e inclusive a herança aqui ela é tributada pelo ITCMD, não pelo imposto de renda. Então veja, se eu cometi um erro, se eu não declarei, eu posso fazer um movimento de retificação? Posso. Está fora de risco? Não. Mas eu tenho defesa? Tenho. Né? Vou dar um outro exemplo aqui. Imagina que a pessoa trabalhou, a pessoa foi embora do Brasil. E aí, aquela situação, né, dupla residência, entregava a declaração aqui, não fez essa definitiva, entregava lá, e o dinheiro que ganhou lá nunca constou da declaração aqui. Coisa torta, né? Coisa que é evitável, inclusive. O pessoal que vai para fora, às vezes, deixa de lado isso, depois vira uma dor de cabeça para arrumar. Mas aí a pessoa foi e não declarou. Pô, eu quero retificar para incluir os rendimentos lá de fora. Precisa tomar um certo cuidado, principalmente quando é dinheiro lá de fora. Entender valores, entender se eu estou omisso com relação à declaração do Banco Central também, que desde 2020 ela tem aí um piso de valores acima de $1 milhão. Então muita gente fica fora, né, porque o piso subiu muito. Mas se eu tiver em ausência da declaração do Banco Central, eu teria que entregar também, e aí tem uma multa. Então já não é custo zero, né, para regularizar. Tem que tomar muito cuidado com o dinheiro de fora, porque você... sabe, tem gente que fala, não, entendi, eu não vou retificar, não vou fazer nada, eu vou pegar o dinheiro de lá, compro um imóvel aqui e declaro o imóvel. Coisa torta, né? Tem que tomar cuidado, gente, porque você faz um movimento desse, você pode ser enquadrado em lavagem de dinheiro, né? Como se fosse uma tentativa de esquentar um dinheiro frio. Então tem que tomar muito cuidado com esse movimento de retificação. Ele parece ser algo muito simples, mas ele precisa ser analisado e precisa ter uma estratégia e um mapa aqui de risco e de documentos e argumentos, caso eu seja chamado a explicar. Tá? É possível fazer? Estou falando desde o começo, mas existem casos e casos. O caso do exterior, por exemplo, tem gente que, por um erro, veja, voltei na figura do erro, por um erro não declarou o dinheiro lá de fora aqui, e a tributação lá fora ela era inclusive maior do que a tributação interna. Como via de regra tem acordo de reciprocidade, ela não está com falta de pagamento de impostos aqui. Ela pode fazer um movimento de retificação e regularização desde que ela comprove os impostos pagos lá fora. Então, assim, é um trabalho meticuloso, ele exige uma busca de documentos e informações, ele exige uma estratégia, né? Não é simplesmente sair retificando, as pessoas acham que não, tá? Então vou pedir lá, vou. Cuidado, que você pode ter um problema muito maior depois, inclusive criminal, tá? Se não olhar direitinho para as suas questões. Fato é que, se você não tiver comprovação nenhuma, eu vou contar só com a argumentação da decadência, porque eu comprovo que esse bem que eu coloquei agora, eu comprei ele em 2015. E aí eu vou ter uma escritura lá que vai me comprovar a data. É uma forma de argumentação? Mas isso, por si só, ele não aumenta muito a sua chance de êxito, não. O ideal é que você use isso e um arcabouço de provas que precisa ser buscado, trabalhado, né? E deixado pronto, né? Deixar um dossiê pronto. Né? Se não for chamado a explicar, ótimo. Mas é muito importante que se deixe um dossiê pronto para que essa estratégia ela seja uma estratégia seguida de um plano de ação caso eu tenha que me explicar. A pior coisa é você não passar da primeira pergunta. Então, se você quiser mais informações, quiser que eu analise o seu caso para fazer a retificação ou não fazer, até mesmo porque agora o REAP já fechou a janela, vamos considerar assim, e também porque eu sei que a grande maioria das pessoas não toparam pagar os 30%,
É muito diferente o REARP do RERCT, né, de 2016, que era outra época, outra situação, e lá só servia para bens do exterior. E tinha um outro viés bancário e criminal lá que era muito diferente do de hoje. Mas se você quiser que eu analise a sua situação, repito, estou à disposição, sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo, mais de 20 anos fazendo isso, tá? E outras coisas aí, né, relacionadas à tributação de pessoas físicas e jurídicas. Obrigado por terem assistido até aqui, se inscrevam no canal,